Estou aqui para falar um pouquinho mais sobre quadro de referência, porque teve algumas mensagens me pedindo para explicar melhor, né, como isso acontece, principalmente mamães preocupadas aí com o contexto de é, como ser agentes melhores para conduzir, né, essa criação do quadro de referência dos nossos filhos. E aí eu resolvi trazer para o dia de hoje, para falar um pouquinho mais, uma alegoria que que uma mestre usou numa formação e eu vou usá-la para você entender melhor como ele funciona. Você já viu quando você encontra alguém na rua, um conhecido, ou você liga para ele e você fala: "Ô, fulana, tudo bem? Como você está?" Geralmente as pessoas respondem, né? "Ô, estou bem. E você, né?" Essa simples frase, né, "eu estou bem", pode ter diversos significados, porque cada ser humano vai atribuir um significado diferente. Esse "eu estou bem" para mim não significa o "eu estou bem" para você. E isso ocorre porque cada um tem o seu quadro de referência, que é tão único e tão individual quanto a sua digital. Então ninguém tem um quadro de referência igual ao seu, nem mesmo se você tem um irmão gêmeo. Ambos construíram o seu quadro de referência da forma como percebeu as suas experiências de vida e cada um tem o seu quadro de referência único. E para entender um pouquinho melhor esse conceito, eu quero te convidar para você se imaginar como sendo um habitante de uma cápsula, tipo aquela cápsula do Superman. Não sei se você já viu esse filme, mas imagina que você é habitante de uma cápsula e nessa cápsula só cabe você, mais ninguém. Então você está aí dentro da sua cápsula e eu estou aqui dentro da minha cápsula. E para trazer um pouco assim do nosso contexto família, né? Então eu estou dentro da minha cápsula, o meu marido está dentro da cápsula dele, a Sofia também já tem a sua cápsula e está lá, vive, né? E habita, mora dentro dessa cápsula e o Miguel também. Então, nessa cápsula, na medida em que vamos vivendo a nossa vida, as nossas experiências vão transformando ela. Que um dia ela já foi muito transparente e conforme a gente vai vivendo, essa cápsula vai se tornando opaca. Isso significa dizer que quanto mais a gente vive, mais a gente interpreta a realidade. Muito similar com aquele joguinho, aquele pinball, que tem uma alavanca que você acelera uma bolinha e a bolinha vai batendo em alguns obstáculos até chegar no objetivo comum lá, que é um buraquinho, né, do gol lá. Então, a gente segue vivendo, né, a vida, e essas experiências, as experiências da nossa vida funcionam como se fossem esses obstáculos do pinball. Então, uma informação nova chega para nós e ela sai quicando, né, nesses obstáculos do nosso quadro ali de referência, na nossa cápsula, até que ela chega lá no objetivo, que é onde você tem a resposta do que você vai tá entendendo, ou do que você está interpretando daquela experiência de vida, né? Então a gente segue vivendo o mundo e o nosso depósito de experiências aí, que são esses obstáculos, são eles que nos ajudam a distorcer essa realidade, essa visão de mundo. Então, quanto mais vivido o indivíduo é, mais opaca é a sua visão de mundo, ou seja, maior é a sua distorção da realidade. Então eu estou aqui no meu mundo, na minha cápsula, distorcendo a realidade e concluindo as minhas verdades. O meu marido também está aqui, dentro da cápsula dele, com um nível de opacidade maior do que o meu, porque ele é mais velho do que eu, mas pouca coisa, né? Mas também está aqui com seu nível aí de distorção de realidade, também concluindo as verdades dele. E nesse contexto, a forma como eu vejo e como eu interpreto uma situação é diferente da forma como ele vê e como ele interpreta essa mesma situação, né? E é por isso que geralmente se diz, né, que em briga de marido e mulher não se mete a colher, porque ambos chegam com suas verdades, ambos contam a sua verdade com muita congruência para eles, né? E quem é você que está de fora, que está dentro de uma terceira cápsula, para dizer qual das duas verdades é que é a verdade, né? Isso é muito comum, principalmente em terapia de casais.
em conflitos que envolvem casais, né? E geralmente as mamães trazem muito esse contexto para dentro de um set terapêutico, né? A falta de apoio, que conversa com o marido, que pede ajuda e ele não me entende, ele não acha que precisa se envolver mais. E muitas das vezes, a partir do momento que você começa já a entender que não é que ele não te entende, que não é que ele não acredita em você, é que a forma como ele vê é que é diferente. E aqui, quando a gente parte para um diálogo, partindo desse ponto, de que ele tem o jeito dele de interpretar e de ver a vida e você também tem o seu jeito e a forma como você interpreta a vida, uma conversa mais assertiva aqui ajuda a resolver esses conflitos, ajuda a ter uma congruência maior dessa visão, né? Um partilhar melhor de entendimentos aqui, né? E nós vamos falar um pouquinho de como que isso pode acontecer. Mas voltando ainda nessa cápsula, ela tem camadas, né? Algumas são mais acessíveis e outras nem tanto. Geralmente, se eu te pergunto qual é o seu maior valor, por exemplo, provavelmente você vai gastar aí alguns segundos e vai me responder, né? Porque valores, as questões de valores são coisas que estão muito superficiais na nossa cápsula e rapidamente a gente pensa nelas e já responde sobre elas, né? Vamos supor que o seu maior valor, por exemplo, seja honestidade e uma pessoa dentro da cápsula dela, cujo maior valor dela não é honestidade, né? E essa pessoa faz algo desonesto na sua visão, né? Esse algo rapidamente aciona a sua cápsula, porque o valor está muito aqui aflorado, né? Os nossos valores estão muito aqui bem na camada bem superficial, né? Da nosso quadro de referência. Então, esse algo aciona rapidinho a sua cápsula e ela vai te sinalizar, né, que tem um perigo ali, você vai ter um desconforto e você vai reagir a esse desconforto. Colocando isso num exemplo, considerando que o seu maior valor é a honestidade, por exemplo, e de repente você está andando na rua e você é assaltado, alguém pega a sua bolsa e num primeiro momento isso vem para você assim com um certo desconforto e talvez essa pessoa que foi ali, que furtou sua bolsa, foi para pegar o dinheiro, por exemplo, para levar o que comer para a família. Não estou entrando no mérito que esse é um ato que é legítimo, né? Mas para essa pessoa, por exemplo, família talvez seja um valor maior do que a honestidade. E vendo que os seus filhos ali estão com fome, estão chorando de fome, talvez para ele é algo que se justifica ele ter roubado, por exemplo, para comprar comida. Então, só estou dando um exemplo aqui de como essas questões de valores, elas têm peso nas nossas decisões e diferentes, né? Às vezes eu tenho o valor honestidade, o meu marido também tem o valor honestidade, mas para ambos é muito diferente. Um, um valor que é muito diferente, por exemplo, aqui na minha casa, entre eu e meu marido, é o valor segurança. Para ele, segurança é algo que é muito importante para ele. E para mim já não tanto, sabe? Para mim, eu já, pelo meu próprio contexto de vida, da forma como eu vivi, das experiências que eu tive, eu nunca tive muita segurança certinha no contexto familiar, até mesmo porque meu pai nunca foi um trabalhador que tivesse ali aquele valor mensal todo dia para chegar em casa, para surtir, para pagar as contas do mês, né? Então, para mim, segurança não vem tanto em primeiro lugar, não é tão forte como para o meu marido. E entender essas questões também são coisas importantes que evita conflitos, né? Inclusive, valores é um ponto à parte que eu acho que vale a pena até uma live só para falar sobre eles. Porque todos os dias, todas as decisões que você toma, você revisita aí os seus 5, talvez 6 maiores valores para tomar, seja a menor decisão que for. Por exemplo, do horário de acordar. Ah, se eu vou acordar mais cedo. Ah, se hoje eu não vou
hoje eu vou mentir que eu tô com uma dor de cabeça para eu não trabalhar porque eu quero ficar amanhã com meu filho, por exemplo, até mesmo o que vai comer. A forma como você sai da cama, se você fica muito na sonequinha ou se não fica, tudo isso, todas essas decisões que nós tomamos, por menor que seja no nosso dia a dia, os nossos valores, eles são visitados. Daí o 5 é bacana, então você pensar assim, nossa, seria importante então eu me conectar com isso e entender quais são os 5 maiores valores, né, que eu tenho. E quais serão os 5 maiores valores do meu companheiro, né? E os meus filhos? Porque eles também já começam a construir, né, a sua caixinha aí de valores, né? A Sofia com 8 já para fazer 9 anos, ela já tem alguns ela aprende com a gente, né? E outros ela vai reformulando, vai mudando aí o lugar desse valor dentro da escala dela de prioridades conforme o que ela vai vivendo, né? E até mesmo conforme ela vai observando que talvez eu diga que um valor principal para mim seja a honestidade, e de repente ela pode estar observando que eu estou fazendo coisas que não são honestas na visão dela, e aí esse valor honestidade que eu ensinei ela que é importante começa a cair, né, de nível na escala de valores dela. Então, dei um exemplo aqui de algo, de coisas que são superficiais e que rapidamente vem na sua cabeça e que você entende o como você reage a ela, né? Agora, se eu te pergunto, por exemplo, da sua época escolar, talvez lá da época do primário, né? Como você se sentia com relação aos seus colegas? Talvez você demore um pouco mais para me responder. Talvez você tenha que me narrar uma ou duas situações que aconteceram nessa época com relação você se relacionando com seus amigos, por exemplo, para vir a resposta, para que você venha a compreensão e a interpretação do que você me responderia de como era essa relação sua com seus colegas, né? E isso só mostra porque são experiências que estão na sua cápsula numa camada um pouco mais profunda, né? E se eu puder falar ainda um pouquinho mais assim, um pouco mais fundo do que isso, é se a gente pensasse, por exemplo, em questões do seu nascimento, dos primeiros 6 meses da sua vida, que geralmente a gente não se lembra disso. A gente precisa perguntar para alguém, né, de como foi essa experiência para você saber, né? Mas esse perguntar para alguém não reflete o seu quadro de referência, não está na sua cápsula. O que está na sua cápsula é o como você viveu esses primeiros 6 meses de vida, como você foi a experiência do nascimento. Se foi um parto agradável, se você teve dificuldades, as coisas que você ouviu naquele momento, né? Na hora que você nasceu ali, alguém estava falando com você, alguém estava dando importância para o seu nascimento, ou o corpo médico ali, os enfermeiros estavam falando, por exemplo, de futebol na hora que você estava nascendo. Então são questões que trazem para você que obstáculos que formam a sua cápsula, né? E que dando exemplos, né? Se eu lembro da minha época escolar, por exemplo, eu me lembro que eu tinha certas dificuldades de relacionamento com os meus amigos, eu apanhava, eu fui aquela criança que eu apanhei muito na escola. Os colegas me batiam e eu não lembro por que eles me batiam, mas eu não era de revidar, eu não era de partir para cima, eu deixava eles me bater, né? Então eu chegava em casa muito mordida, eu chegava em casa muito machucada. E eu me lembro da minha mãe indo lá na escola, conversar, nervosa. E eu me lembro da minha mãe também nervosa comigo, da minha falta de reação com esse contexto, né? E lembrando disso aqui agora também, eu me lembro que, inclusive, eu era maior, eu já devia ter aí uns 13, 14 anos, e eu morava a uns 5, 4 quadras do conservatório estadual da minha cidade, e eu fazia aula de música lá, e eu ia a pé sozinha, e eu me lembro de uma vizinha que eu tinha, que em alguns momentos eu cruzei com ela no caminho, nesse caminho para o conservatório, e eu me lembro dela me bater, e eu também não reagi. Então, ó, lembrando disso aqui, tá vendo? São experiências que então eu nem lembrava desse cenário de 12 anos e veio à tona. Então eu tive
essas questões, né, de relacionamento. Eu me lembro também de querer fazer parte de alguns grupos de amigas e várias vezes ouvir, tipo assim, que já era um grupo formado e várias vezes ouvi e falar assim, não, mas você não faz parte do nosso grupo. Você está aqui só fazendo um trabalho de escola, você não faz parte desse grupo, né? Então, se você for pensar, são mensagens que hoje, pensando aqui agora, me traz insights de rejeição. São insights de rejeição. E que eu consegui aqui, em alguns minutos aqui, lembrar dessas histórias para trazer para você que talvez na minha cápsula exista obstáculos de rejeição. E com esse obstáculo de rejeição, qualquer coisa que alguma pessoa faça, que às vezes ela não está me rejeitando, mas pode ser que isso bata nesse obstáculo que eu tenho aqui, que foi a forma como eu interpretei essas experiências, e eu sinta que ela está me rejeitando. Percebe? E o fato de eu sentir, interpretar que ela está me rejeitando, vai fazer com que eu reaja a essa interpretação dessa forma, da forma de que ela está me rejeitando. Então, talvez eu ignore ou talvez eu fique chateada. E será que realmente, né, essa pessoa está me rejeitando? Então, percebem o quanto isso é tão, é tão, como que eu quero dizer, falando é simples, mas é muito delicado, é como se fosse o nosso quadro de referência, ele nos coloca, é como se ele estivesse nos colocando a todo momento da nossa vida, bebendo água num copo de cristal. Eu vejo delicadeza como se fosse um copo de cristal, né? Porque a forma como eu vejo é uma verdade para mim muito verdadeira, né? Mas que nesse copo de cristal, a qualquer momento essa verdade ela pode ser quebrada. E como que ela é quebrada? Como que ela pode ser quebrada? Como que ela pode ser reconstruída no caso, né? Através de validação, validar o que eu estou sentindo com o outro, por exemplo, né? E essa é uma das principais dicas de possibilidade de se resolver conflitos. É na hora que você percebe que você sentiu algo, que veio uma verdade para você, será que é isso mesmo? Validar isso. Chegar e falar o que você sentiu, o que você percebeu e validar com a pessoa se realmente é verdade. Nossa, eu fiz algo, ou eu senti uma rejeição, é isso mesmo ou não é, né? Então, um exemplo aqui dessas camadas um pouco mais superficiais. E eu quero trazer também um exemplo do meu nascimento, que eu não lembro, né? Que é o normal, eu não lembro do meu nascimento, mas uma vez numa formação que eu estava fazendo, e nessa formação eles fizeram um exercício com a gente de regressão ao útero através da respiração. É muito bacana, foi muito bacana essa vivência que eu tive. E lá nesse momento dessa experiência, que eu até já contei em outros momentos, mas falando aqui de quadro de referência, me veio isso. É, eu me lembro ali, pouco tempo antes de nascer, né? Eu me lembro dali, dentro do útero da minha mãe, né? Que é o meu mundo. Minha mãe ali era o meu mundo. Eu fazendo força para nascer e eu não sentia que o meu mundo estava fazendo força para nascer. Era como se eu percebesse que só eu queria nascer, mas o mundo não queria que eu nascesse, né? E eu tive medo em alguns momentos, eu senti falta de ar naquele momento, pensei em não querer nascer, eu me vi fazendo o movimento de subir, de entrar para dentro da minha mãe, ao invés de seguir pelo canal ali do parto. E eu me lembro de eu ter decidido nascer, eu decidi nascer, mas é como se eu tivesse pensado assim: ok, Niara, você vai nascer, mas saiba que o mundo não está para você. Então, de novo, vem uma mensagem também aqui que remete um pouco a essa questão de rejeição, né? E fui conversar com a minha mãe depois para saber como foi, né, o meu nascimento. E ela me contou que um dia antes de eu nascer, ela levou um tombo e por conta desse tombo ela entrou em trabalho de parto, chegou no hospital, tinha várias mulheres em trabalho de parto. Nessa época não se fazia cesárea com essa facilidade como se faz hoje, né? E aí ela teve que esperar essas outras mulheres que chegaram primeiro terem seus filhos. E os médicos na época ficavam aplicando uns remédios nela para ela dar uma relaxada, para ela aguentar, né? Segurar até a hora que fosse o momento de eu nascer. E aí ela me contou que o tombo dela foi no dia 6 de manhã
E quando foi no dia 7, por volta de 6 horas da manhã, eles chegaram nela para colocar mais remédios para ela. E aí ela falou que não queria mais, que ela não ia mais tomar remédio. E foi aí que o médico resolveu, nesse período, me parece que ele ia descansar um pouco para depois fazer o parto da minha mãe. Mas aí quando ele viu que a minha mãe não queria mais tomar o remédio, ele resolveu fazer o parto dela primeiro para depois ir descansar. E aí eu nasci no dia 7 às 8h30 da manhã. Minha mãe fala que eu nasci muito roxa mesmo. Que, inclusive, a sensação que ela tinha é que eu era um bebê negro, porque eu estava muito escura. E na hora que ela me viu, inclusive, ela achou até que eu não era filha dela. Eu não sei se ela chegou a verbalizar alguma coisa nesse sentido, mas por aí você vê o impacto que se tem, por exemplo, de uma criança ouvir, por exemplo, nossa, ela não é minha filha, essa não é minha filha. Você entendeu? Na hora que recebe. Eu não tô falando que a minha mãe falou isso, mas ela falou que teve essa percepção, né? E, e são experiências que eu vivi e que estão aqui no meu quadro de referência e que eu só tive acesso a elas porque eu fiz um processo de regressão ao útero e que entendi isso. E depois eu fui confirmar essa informação com a minha mãe para entender, né? Não é que a minha mãe não queria que eu nascesse, é que a minha mãe estava sendo dopada, né, por medicamentos para poder esperar o momento de eu nascer, do médico poder fazer o parto. E assim segue as nossas interpretações de vida, e em cima dessas interpretações, dessas distorções que nós vamos fazendo da realidade, nós vamos criando dentro de nós as nossas crenças, as nossas verdades, né? E o que eu concluo, né, disso e que gostaria de deixar para sua reflexão é que o óbvio não existe. O óbvio para mim não é o mesmo óbvio para você, não é o mesmo óbvio para Sofia, nem para o Miguel, nem para o Carlos, que é o meu marido. O que eu concluo disso também, que eu gostaria de te chamar para pensar a respeito, é sobre a sua verdade, né? A minha verdade não é única e não é soberana, como a sua verdade também não é única e não é soberana. E aqui a gente coloca em xeque até os conceitos do que é certo e errado, né? O que é certo, o que é errado para mim, o que é certo e o errado para você, e que não existe uma verdade única, né? Pelo menos para nós seres humanos que estamos aqui, que estamos encarnados, que estamos aqui na vida, estamos dentro da nossa cápsula, né? E dentro de uma cápsula a minha verdade está aqui, dentro da sua cápsula a sua verdade está aí. E qual é essa verdade única e soberana? A gente não tem acesso a ela porque ela pode até ser apresentada a nós, mas ela é distorcida no momento que a gente olha para ela, né? E eu falo de distorcido porque o que eu falo também, por exemplo, para os meus filhos, muitas das vezes na hora que você orienta seus filhos, na hora que você explica que você algo que você quer que eles façam para você ou que você quer que eles compreendam, né? Tudo que você fala também é distorcido pelo quadro de referência dos seus filhos. Entende? Então, às vezes a gente fica brava porque a gente explicou algo ou pediu para eles fazerem algo de um jeito e eles fizeram de outro jeito, ou eles não fizeram ou fizeram de maneira completamente diferente. Mas será que eles fizeram foi por rebeldia? Será que foi realmente porque quiseram cutucar a gente, né? Ou será porque foi a forma como eles entenderam, como eles interpretaram? Então, você tem a saber disso um pouco mais, entender que você está nesse mundinho seu e que ele está no mundinho dele e que as coisas que você fala não são ouvidas como você diz, né? E sim como ele entende, como ele interpreta. Como fazer para que esse diálogo, para que essa relação, essa interação entre você e o mundo, entre você e o seu marido, entre você e seus filhos, seja de uma maneira mais assertiva, né? E aqui eu vejo como a validação, né? A todo momento, até mesmo no ambiente de trabalho. Se você demanda uma atividade, por exemplo, de um subordinado seu, você diz para ele o que você quer e por que você quer dessa forma. Valida com ele, né? Valida o entendimento. Pede para ele te dizer o que ele entendeu do que você falou. Pede para ele contribuir
com o que ele interpretou ou com o que ele queira talvez até mesmo contribuir para expandir a sua ideia, né? E com seus filhos da mesma forma, né? Se você vai explicar algo para ele, explique e valide o entendimento dele. Pergunte para ele o que ele entendeu, fala para ele repetir o que ele entendeu, o que você quer com isso. No momento, por exemplo, eu vejo muito isso na hora de você, por exemplo, dar um castigo, né? No sentido assim, nossa, ele fez uma coisa muito feia e ele vai ficar, por exemplo, uma semana sem brincar com os coleguinhas. Vai ficar só dentro de casa, não vai brincar com os vizinhos uma semana, né? Às vezes está ali nervosa por conta do que ele fez de errado e você pega e dá a penalidade para ele do castigo, ou um dia sem videogame, um dia sem TV, alguma coisa nesse sentido, e às vezes ele nem entendeu. Às vezes ele nem entendeu o porquê da punição, o porquê que você tá brava, o porquê que você ficou tão exaltada, entende? Valide, ouça, se abra, porque o que eu falo muito é que, e eu gosto muito de falar dessa questão, e é por isso que eu trago muito a questão do quadro de referência aqui, porque o que eu quero e o que eu quero trazer para você, principalmente para você, mamãe, que é com você que eu digo, né? O meu desejo de ajuda, de apoio é para você que é mamãe, é que mudar não é simples. Implementar uma rotina, eu quero tempo, eu quero conciliar filhos, trabalho, eu quero conciliar minha vida, eu quero estudar e conciliar isso, e eu vivo num turbilhão de atividades e estou sempre cansada, estou sempre exaurida, não consigo tirar um tempo para fazer um exercício físico, seja qual for a pequena mudança que você queira fazer, desde a colocar uma rotina de otimização no seu dia a dia para você ter um tempo maior de qualidade, isso só se concretiza, né? Essa mudança ela só se fortalece, realmente se torna algo, não digo perpétuo, porque nada é imutável, mas só se torna algo realmente real quando o processo de mudança causa a atualização nesse quadro de referência. E para atualizar o seu quadro de referência, você tem que estar aberta a ouvir e aberta e disposta a se observar. Sair do piloto automático de acordar, ter que fazer todas as suas rotinas, almoçar, tarefa da escola, tenho que trabalhar, tenho que pensar no almoço, tenho que fazer aquilo, eu sair desse piloto automático do dia a dia e realmente fazer as coisas com maior observação. Em si observando o outro, observando a forma como você interage com ele, ouvindo o que ele tem a dizer, entrando em contato com suas questões e se colocar na postura de estar disponível para atualizar essas questões. Por exemplo, um exemplo meu, tem aí essa questão da rejeição que eu estou te falando, né? Se eu não tivesse contato com isso, como trabalhar essa rejeição em mim, como atualizar essa questão, como atualizar o meu quadro de referência com relação a essas questões de rejeição, se eu não tivesse observado isso, se eu não tivesse entrado em contato com esse ponto, para que eu possa ressignificar o que eu posso fazer por mim para trazer experiências de vida onde eu não me percebo rejeitada e sim eu me percebo quista, querida, amada, né? Bom, então é sobre isso que eu queria dizer, um pouquinho mais sobre o quadro de referência. Eu acho que essa analogia, né, essa metáfora com a cápsula, ela traz um entendimento maior pra gente, né? E continuo à sua disposição, se você quiser conversar mais comigo, pode ser por comentários, pode ser por mensagem. É interessante também porque como a gente fala muito de questões pessoais, né? Eu percebo que a interação maior vem por mensagem, tá tudo bem, tá? Estou à sua disposição pra gente trocar ideias aí.